Agora vamos ler os versículos 23 e 24. Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Deus abençoe os líderes que estão aqui nesta manhã. Boa parte da nossa liderança está aqui presente. E que Deus abençoe vocês que estão nesse primeiro culto. Manhãzinha ainda, frio, mas estamos aqui para aquecer o nosso coração na presença de Deus. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, estamos diante da Tua palavra. Fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. É manhã de missões, é manhã com foco na liderança, e é um dia especial onde comemoramos o Dia das Mães. Portanto, eu te peço, dá-nos uma graça especial na ministração da Tua palavra. Fala conosco, abençoa os crentes que estão aqui no templo, participando do culto de forma presencial, e abençoe também todas as pessoas que nos acompanham pela internet. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar, queridos irmãos e queridas irmãs. Como de costume, todo segundo domingo do mês é o dia especial de missões, e o primeiro culto é dedicado especialmente à liderança, porém aberto para toda a igreja. E geralmente eu ministro uma palavra, e eu quero fazer isso hoje novamente. Quero falar, com a ajuda do Espírito Santo, sobre 10 conselhos de Paulo em Colossenses. 10 conselhos de Paulo em Colossenses. Vou contar aqui com o pastor Lucas para nos ajudar com os textos bíblicos. E aí você que nos acompanha pela internet também terá aí na sua tela. E aqui no templo, no Data Show. 10 conselhos de Paulo aos Colossenses. Eu já falei alguns dias atrás, quando preguei em Colossenses 3, que essa pequena carta escrita por Paulo tem como tema supremacia de Cristo. E ela tem apenas 4 capítulos, sendo que o capítulo 1 e o 2 falam de doutrina. E já os capítulos 3 e 4 fala da prática dessa doutrina, a prática cristã. E em oração o Senhor me fez enxergar alguns verbos aqui, especialmente no capítulo 3 e também no capítulo 4, e eu destaquei aqui então 10 conselhos de Paulo em Colossenses. O primeiro está em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Primeiro conselho do apóstolo Paulo para nós, servos do Senhor, líderes cristãos, ovelhas de Jesus, é buscar as coisas que são de cima. Precisamos cultivar a nossa espiritualidade, buscar as coisas do céu, as coisas do alto. Precisamos pensar na eternidade. Precisamos buscar o principal, que é a nossa salvação, conservá-la e aperfeiçoá-la. Precisamos, já que hoje tem um foco também missionário, levar essa mensagem de salvação adiante, não retê-la apenas para nós.
Então isso tudo está incluído nesse primeiro conselho: buscai as coisas que são de cima. Uma espiritualidade sadia, comunhão com Deus, intimidade com o Espírito Santo. E além disso, propagar a salvação, levar vidas a Cristo. Deus está falando conosco nesta manhã. Busque as coisas que são de cima. O segundo conselho está no versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Está nítido para você? Está claro? Versículo 1, buscai. Versículo 2, pensai. São conselhos, são orientações, são recomendações. Então o segundo conselho de Paulo aqui em Colossenses é: pensai nas coisas que são de cima. Aqui já fala da mente. Você pensar nas coisas sagradas, não ficar bitolado nas coisas da terra. Isso inclusive nos livra da ansiedade. Isso nos cura do estresse, que hoje está tão latente. Meus irmãos e minhas irmãs, se buscar é você orar, você cultivar, você agir, pensar já é algo da mente. Ocupar a cabeça com a palavra, com louvores, com coisas do céu. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensar na salvação das almas. Como que eu vou fazer para que almas sejam salvas? Como que eu vou fazer para agradar a Deus? Você líder, como que eu vou fazer para o departamento crescer, prosperar? Como fazer para alcançar o objetivo, que é glorificar a Deus, edificar os crentes, ganhar almas para Jesus? Pensa nisso, e não nas coisas que são da terra. O versículo 3 diz que nós já estamos mortos, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E o versículo 4 diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele em glória. Então Deus está falando aqui conosco nesta manhã. Primeiro, buscai as coisas que são de cima. Segundo, pensai nas coisas que são do alto. E o terceiro conselho está no versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Terceiro conselho de Paulo: mortificai o corpo para as obras da carne. Quem quiser anotar, veja bem. Primeiro conselho, buscai. Segundo conselho, pensai. Terceiro conselho, mortificai. A gente precisa mortificar o nosso corpo para as obras da carne. E aí Paulo vai discorrer sobre isso: prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria. Aí no versículo 6 ele diz que sobre isso vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. No 7 ele fala que em outro tempo nós também vivíamos nisso. Veja bem, antigamente a gente estava nisso. Más obras do corpo, prostituição, glutonaria, impureza, idolatria, avareza. Antigamente a gente estava nisso. Quem não nasceu já num lar cristão, mas experimentou o mundo, o pecado, e depois de adulto, depois que você foi salvo, levanta a mão. A maioria. Então veja, muitos de nós andou em tudo isso aqui, ou em algum desse pecado aqui. Eu, por exemplo, na idolatria, eu era idólatra, mas Jesus me libertou, e agora eu tenho que mortificar o meu corpo. Eu não posso viver nisso mais, na idolatria, na prostituição. Não, meu irmão, você precisa ser santo. Minha irmã, você precisa ser santa. O líder precisa ser ainda mais crente. O líder precisa ser ainda mais fiel. O pecado de um líder é pior. Ainda ontem eu conversava e dizia: a responsabilidade do pastor é muito grande, a responsabilidade de um líder é enorme,
porque se ele cair, o estrago é muito grande. Por isso que nós estamos na mira do diabo, mas o sangue de Jesus tem poder, e nós venceremos pelo sangue do Cordeiro. Vamos mortificar o nosso corpo para as obras da carne. Quarto conselho de Paulo, aqui em Colossenses, está no versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. O quinto conselho é: despojai-vos do mal. Veja bem, são verbos, são palavras de orientação, de recomendação, são conselhos. Buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto, mortificai o vosso corpo para as obras da carne, despojai-vos do mal. Nós temos que deixar de lado, irmãos, a ira, a cólera, o nervosismo. Não podemos ser brigões, irados, nervosos. Misericórdia, irmãos. Tem gente que vive no estado do nervo, né? Eu me lembro da minha saudosa mãe. Ela dizia assim: eu estou no estado de nervo. Eu estou no estado de nervo. Irmão, você vai olhar no mapa do Brasil, você vê Minas Gerais, você vê São Paulo, você vê Rio de Janeiro, mas não existe estado de nervo. E o que tem de crente no estado do nervo? Deixa de lado a ira, deixa de lado a cólera, a malícia, o desejo impuro. Isso aqui fala de sexualidade, de sensualidade. Nós não podemos ter malícia, irmãos. Nós temos que tratar as pessoas como nossos irmãos de sangue. As irmãs da igreja, eu preciso tratá-las com toda pureza, com todo respeito, como se fossem minhas irmãs de sangue. Seja ela a minha irmã caçula, ou seja ela a minha irmã mais velha. Eu tenho que tratá-la assim, com pureza, com respeito. E da mesma forma, as irmãs tratarem os irmãos como se fosse um irmão de sangue, com todo respeito, com toda pureza. Claro, tem pessoas que servem para a gente de mãe, tem pessoa que serve para a gente de filha. Então a gente tem que ter esse tipo de tratamento, sem malícia, sem cobiça, sem pecado. Vamos despojar disso, maledicência. Isso aqui é um ponto que nós precisamos trabalhar, irmãos, nós renovados. Somos um povo fervoroso, somos um povo avivado, mas muitas vezes a gente peca nisso, a maledicência. A gente acaba falando mal de um, falando mal do outro, e isso não pode. A gente tem que frear isso, eliminar isso, zerar isso. Eu disse na semana passada, se a gente não pode falar bem, mal não vamos falar. Vamos zerar a maledicência, não vamos deixar sair da nossa boca a palavra torpe. Não é só palavrão não, mas é a palavra que não edifica. Às vezes falar de um irmão, falar de uma irmã, coisa que não tem nada a ver. Vamos orar pelo irmão, vamos orar pela irmã. Deus está falando conosco através da palavra: despojai-vos do mal. E o quinto conselho está no versículo 9: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 11, não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cito, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então aqui o quinto conselho é: não mintais. Não pode existir mentira na nossa boca. O crente precisa falar sempre a verdade. 2 Coríntios 13, 8 diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Espera-se do crente a verdade. Não admite-se um crente falar mentira. Afinal de contas, João 8,44, palavras de Jesus: o diabo é o pai da mentira. Agora imagina um líder. Missões não se faz com mentira, missões se faz pregando a verdade. São conselhos, veja bem, olha que interessante: não mintais. O sexto conselho, versículo 12:
revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Revestivos como eleitos de Deus. É o sexto conselho. Revestivos como escolhidos, como eleitos. Quem aqui é escolhido de Deus? Quem tem certeza disso, que é um eleito de Deus? Eu tenho. Eu creio que Deus me escolheu ainda no ventre da minha mãe e me separou para ser um profeta, conforme Jeremias 1:5. Eu creio nisso. Esse é o texto da minha vida. Os irmãos sabem da minha história. Minha mãe tentou o aborto, mas Deus me guardou ainda na barriga da minha mãe. Eu não morri, porque Deus já tinha um plano na minha vida. Eu tinha tudo para dar errado. Minha mãe tinha problema mental. Alguns familiares meus herdaram isso também. Eu poderia ter nascido com um problema mental, mas Deus me deu vida e me deu saúde perfeita. Eu tinha tudo para dar errado. Eu fui criado lá no beco do Saci. Eu podia ter entrado pelo caminho das drogas, pelo caminho da bebedeira, pelo caminho da prostituição. Muitos colegas meus já morreram, e morreram a facadas, a pauladas. Alguns estão presos, mas eu estou aqui vivo porque Deus me escolheu. Deus escolheu você. Você é um eleito de Deus. Então, se revista como eleito. Que jeito, pastor? Misericórdia. É a misericórdia que triunfa sobre o juízo. A gente ter compaixão, irmão. Tratar o outro com amor. Não é ir condenando. Não é ir julgando. Não é criticando. É ter misericórdia. Benignidade. No domingo passado, na ceia, eu falei sobre isso. O que tem de crente ruim. Mas a Bíblia está falando que nós temos que revestir de benignidade. Humildade. A gente precisa... Deixa eu falar aqui, hoje eu não posso falar literalmente, né? Mas a gente pode falar simbolicamente. A gente precisa abraçar as pessoas, entendeu? Não fazer vista grossa. Vem um irmão na igreja, a gente faz que não vê, faz que não conhece. A gente fica de nariz empinado, não cumprimenta, não dá a paz do Senhor. Isso não pode, isso é falta de humildade. Conversar, sorrir, abraçar. Claro que eu estou falando aqui agora simbolicamente, porque não podemos abraçar literalmente, devido à pandemia, mas olhar nos olhos, dar um minutinho para a pessoa, humildade. Nenhum de nós é melhor que os outros, irmãos. Se alguém vem aqui com a roupa inadequada, vamos tratá-la bem, do mesmo jeito. Não vamos ficar reparando, não vamos ficar fazendo acepção de pessoa. Vamos conversar. Humildade, mansidão, longanimidade, que significa paciência. Revista-se disso. Seja um homem manso, seja uma mulher mansa, seja uma pessoa paciente. Isso lembra o fruto do Espírito, né? Então é conselho de Paulo: revestivos como eleito de Deus. Você pode dizer amém? Não é fácil, mas deixa isso moldar a sua vida. Deixa isso ser o norte da sua vida. Deixa essa palavra forjar o seu caráter. Deixa Deus moldar a sua personalidade. Existem pessoas que dizem assim: eu nasci assim, vou morrer assim, eu não mudo, esse é o meu jeito. Para com isso. A palavra nos transforma. O Espírito Santo, ele muda a nossa vida sim. Não seja o mesmo crente, não. Seja melhor. Aperfeiçoe, amadureça, cresça, para a glória de Deus. Cabeça da igreja, Jesus Cristo de Nazaré. O sétimo conselho: suportando-vos uns aos outros, é o versículo 13, perdoando-vos uns aos outros, quando alguém tiver queixa contra o outro, como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Suportar um ao outro, perdoar um ao outro, isso é conselho para nós. Suportar, tem hora que não é fácil, é difícil, tem hora, irmã. É difícil, o líder, às vezes tem que suportar aquela pessoa que é mais fraca. Tem gente que é chata, tem gente que é difícil, mas você tem que suportar, tem que ter paciência. É isso que Deus fala para nós. Eu preciso disso, você precisa disso, a liderança precisa disso, a igreja precisa suportar, perdoar. E aí o oitavo conselho, versículo 14: e acima de tudo, revesti-vos de amor. Revestir-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Precisamos viver o amor.
E aí o versículo 15 tem uma promessa: a paz de Deus, para a qual vós fostes chamados, vai dominar em seu coração e vocês serão agradecidos. Versículo 16: a palavra de Cristo habite em vocês abundantemente, com sabedoria, ensinando, admoestando, com salmo, com hino, com cântico, cantando ao Senhor. O 17 diz: e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome de Jesus. Então o amor, o perdão, a questão de suportar, é igual marido e mulher: se não suportar, não vive. Se não houver perdão, não vive. Se não tiver amor, não vive. É por isso que alguns não casaram ainda, né? Tem que suportar, tem que amar, tem que perdoar. E a Bíblia diz que é 70 vezes 7. E 70 vezes 7 não é no mês, não é no dia, não é na semana. É no dia. Não é na semana, não é no mês, não é no ano. É no dia. 70 vezes 7. Perdoar os irmãos. Amar, praticar o amor. Nós precisamos disso. Ser uma igreja acolhedora, ser uma igreja que ama, ser uma igreja que abraça, ser uma igreja que estende a mão. Quem concorda comigo, levanta a mão e diz glória a Deus. O 9º conselho, agora no capítulo 4, versículo 2: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Precisamos perseverar em oração. A igreja precisa perseverar em oração. A igreja precisa orar. O líder precisa orar. Essa semana na reunião do conselho nós falamos sobre isso. Eu considero que a oração é a maior tarefa de um líder cristão. Você não faz nada sem orar. O pregador renomado Hernandes Dias Lopes conta em uma das suas pregações que alguém lhe perguntou qual seria mais importante, a oração ou a palavra. E ele diz que Deus valoriza tanto a sua palavra, tanto, que ele colocou a oração na frente. Atos 6:4, ele diz: mas nós perseveraremos na oração e na palavra. É claro que a oração e a palavra andam juntos. Alguém perguntou para uma outra pessoa a mesma questão: qual é mais importante, a oração ou a palavra? E a pessoa com muita sabedoria disse: veja um pássaro, qual é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? E aí a resposta foi dada: todas as duas são importantes. Então, minhas irmãs e meus irmãos, conselhos de Paulo em Colossenses. Em último lugar, versículo 5 do capítulo 4: andai com sabedoria, especialmente para os que estão de fora, remindo o tempo. Então ande com sabedoria. O líder precisa ter sabedoria. O pai, a mãe, o marido, a esposa, a gente precisa de sabedoria. A pessoa solteira, a pessoa casada, todos nós precisamos de sabedoria. O líder, o liderado também precisa de sabedoria. Andai com sabedoria, especialmente com os que são de fora, e remindo o tempo, otimizar o tempo, remir o tempo, não perder tempo. Deus está falando conosco nesta manhã de domingo. Quem recebe esta palavra, diga amém. 10 conselhos de Paulo em Colossenses. Primeiro, buscai as coisas que são de cima. Segundo, pensai nas coisas que são do alto. Terceiro, mortificai o corpo para as obras da carne. Quarto, despojai-vos do mal. Quinto, não mintais. Sexto, revesti-vos como eleitos de Deus. Sétimo, suportai-vos uns aos outros. Oitavo, revesti-vos de amor. Nono, perseverai em oração. Décimo, andai com sabedoria. E eu encerro, irmãos, no texto que eu li como abertura, Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Ontem queimou forte no meu coração um pensamento: precisamos servir a Deus servindo aos homens. Ninguém serve a Deus sem servir aos homens. Alguém diz assim: eu não respeito o homem, eu não obedeço o homem, eu não sirvo o homem. Está fora da palavra.
Nós vamos servir a Deus servindo aos homens. E é para nós servirmos aos homens servindo a Deus. É o que Paulo está dizendo. Tudo que você fizer, faça de coração, como para Deus e não para o homem. Porque recebereis o galardão. Porque quando vocês pensam que estão servindo o homem, na verdade vocês estão servindo a Cristo. Essa é a missão da igreja: servir os homens, levando a salvação, pregando o evangelho. Assim nós seremos uma igreja madura, uma igreja sadia, uma igreja abençoada, uma igreja equilibrada, uma igreja moderada, uma igreja bíblica, uma igreja contextualizada, uma igreja fervorosa, uma igreja unida, uma igreja que ama, uma igreja cuja cabeça é Cristo, uma igreja na dependência do Espírito Santo. Quero convidar você a ficar de pé junto comigo, e já quero convidar também o Ministério de Louvor para estar aqui no altar. E quero pedir a você que ponha a mão no seu coração, para que possamos orar, pedindo ajuda ao Espírito Santo, para que vivamos esses conselhos de Paulo, descritos aqui em Colossenses. Vamos orar pedindo a graça de Jesus sobre nós, para que possamos servir a Deus, servindo aos homens, de todo o nosso coração. Paizinho querido, Pai amado, nós oramos acerca desta palavra. Obrigado, Senhor, pois a Tua palavra é fiel, viva e eficaz, e jamais volta vazia. Aperfeiçoa-nos, adestra as nossas mãos para a peleja, forja o nosso caráter, molda a nossa personalidade, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, como Cristo é. O nosso referencial é Cristo, a cabeça da igreja. Abençoa a liderança, arranca de nós tudo que não presta, tira do nosso coração, tira da nossa mente tudo que não te agrada. Abençoa esta igreja, abençoa o teu povo, nos ajuda a buscar as coisas que são de cima, nos ajuda a pensar nas coisas que são do alto, nos ajuda a mortificar o corpo para as obras da carne, nos ajuda a despojar do mal, não nos deixa mentir, nos ajuda a revestir-nos como eleitos do Senhor, suportar um ao outro, revestir de amor, perseverar em oração, e ó Deus, ajuda-nos a andar com sabedoria. Fortalece essa igreja na palavra, fortalece essa igreja na oração, fortalece essa igreja em nome de Jesus, para a glória do Pai. Amém e amém. Agora levante as mãos bem alto, vamos adorar a Deus, vamos glorificar a Jesus. Hoje em todo o mundo é comemorado o Dia das Mães, e nós como cristãos também precisamos reconhecer o valor de uma mãe. Pedimos a tua bênção, que o Senhor dê saúde, dê força, dê a graça para a serva do Senhor. Ajuda a tua filha, a tua serva, abençoa a família de cada uma. E oramos também por aquelas mães que ainda não alcançaram a salvação, que o Senhor possa alcançá-las e salvá-las também. No nome de Jesus, nós oramos pedindo a tua bênção sobre todas as mães. Amém. Parabéns para vocês, mulheres guerreiras. Amém? Vamos dar uma salva de palmas, irmãos, para Jesus, e homenageando essas mulheres valorosas. Amém. Então vamos agora agradecer a Deus e encerrar esse culto gostoso. Daqui a pouquinho, 9h30 da manhã, começa o segundo culto. Quem nos acompanha pela internet tem a oportunidade de participar às 9h30, ou às 18h, ou às 19h30, isso aqui na sede. E temos também hoje culto em todas as congregações. Amém? Levanta a sua mão, meu irmão, minha irmã, diga comigo: Pai, obrigado por esta manhã abençoada na tua presença. Obrigado pela tua palavra. Continua comigo e com a minha família, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diga: amém. Deus abençoe você, um bom domingo e uma boa semana. Dá um sinal com a mão para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: paz do Senhor.
Amém. Bom domingo, boa semana.